Agora a gente vai trabalhar paralelismo e ortogonalidade. Quando os vetores são paralelos? Quando existe uma proporcionalidade entre eles. Exemplo, eu tenho aqui 6 e 10, o vetor U1, e o vetor U2, 15 e 25. Se eles são paralelos, eu vou saber agora. Simplifica o 6 por 15, simplifica por 3, vai dar 2 quintos. E o 10 e o 25 também simplifica por 5, vai dar 2 quintos também. Então, quando o valor de x com o x1 dividido por x2, o y1 dividido por y2 for igual, tá? Esses dois valores aqui são chamados de constantes de proporcionalidade. Quando eles são iguais, eles são paralelos, tá? Assim acontece no R2 e acontece no R3 também, ok? A condição de ortogonalidade, a gente fala ortogonalidade, né? Ou também a palavra perpendiculares, significa a mesma coisa, tá? Perpendiculares e ortogonais significa que eles têm um ângulo de 90 graus. Acabamos de ver anteriormente que o produto escalar, quando igual a zero, é igual a 90 graus o seu ângulo. Então, nós temos aqui um vetor. Menos 2, 3 e menos 2, e o vetor V, 1, negativo, 2 e 4. Eu quero saber se esses dois vetores são ortogonais. Então, eu faço menos 2 vezes menos 1, que vai dar o 2, o 3 vezes 2, que vai dar o 6, e o 2 negativo vezes o 4, que vai dar o menos 8. 2 mais 6 menos 8 igual a 0, portanto, são ortogonais esses dois vetores U e V. Outro conteúdo é a projeção de U sobre V, muito usada na física, tá? Então, tem alguns itens que a gente vai trabalhar com vocês e que vocês vão utilizar depois em física. O que é a projeção? Você tem um vetor U, você tem um vetor V. Esse vetor V menorzinho, ele projeta uma sombra sobre esse vetor U que é maior. E eu quero calcular quanto que vale esse segmento que vai daqui até aqui, que seria a base da altura desse triângulo, tá? Então, essa medida que você tem do A' até o B', ele é chamado de projeção. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer a projeção de V sobre U, tá? Então, a projeção de V sobre U é simples, é o produto escalar dividido pelo módulo de quem? De U, porque o meu vetor U é o que está na base. Então, se o vetor V estivesse na base, eu teria o V no denominador, tá? Aqui existe uma explicação sobre onde vocês podem utilizar o vetor projeção, agora em física, e eu vou mostrar um exemplo agora em seguida. Aqui nós temos a fórmula do vetor projeção. O que é o vetor projeção? Qual é a diferença de vetor projeção e de projeção? O vetor projeção, ele te dá as coordenadas do vetor que eu acabei de mostrar lá, que é o A' até o B'. E as coordenadas do vetor. E a projeção, ela vai te dar a medida, tá? Então, você vai ter, por exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui, dados os vetores, ó. 4, 7 e 3, que é o V, 2, 2 e 1, e o W, 0, menos 5 e 2. E aí, eu posso fazer a projeção do vetor V sobre U, onde eu faço o quê? O produto escalar entre os dois vetores U e V, dividido pelo módulo do vetor U. Esse exercício vocês vão fazer depois, tá? E o vetor projeção de V sobre U, vetor projeção, daí tu vai fazer a mesma coisa, vai fazer o produto escalar que tu já fez aqui na projeção, dividido pelo módulo do vetor U ao quadrado, vezes o vetor U. Aí eu tenho um exemplo que tem nessa página 54, tá? Então, tem o vetor U, também dado na forma analítica, ó. I menos J, que é 1, menos 1 e 0. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com 3 eixos, x, y e z, tá? Então, quando falta alguma coordenada, eu atribuo 0. O vetor V, 2i menos j mais 2k. Aí nós temos aqui 2 menos 1 e 2, certo? Sempre retirando as coordenadas de quem? De i e jk. O i é o x, o j é o y e o k é o z. Aí eu faço o módulo do vetor u,
que é 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado e 0, que vai dar raiz quadrada de 2. E eu faço o produto escalar entre os dois. Então, eu pego o vetor u com o v e eu faço o produto escalar entre os dois. E que vai dar 2 mais 1 mais 0, que vai dar 3. Então, esse é o produto escalar. Agora, eu pego a fórmula do vetor projeção. Então, fica 3, que é o produto escalar, dividido pela raiz quadrada de 2, que é o módulo do vetor u ao quadrado, certo? Multiplicado pelo vetor u, que é o meu vetor u menos 1 e 0. Então, vai ficar 3 vezes 1, que vai ficar o 3, 3 vezes menos 1, que vai ficar menos 3, e 3 vezes 0 vai dar 0, sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, que é 2. Então, vai ficar 3 meios, menos 3 meios e 0. Essas são as coordenadas do vetor projeção, tá? E a projeção desse vetor é simples, é só 3, como tinha aqui em cima, que é o produto escalar, dividido pelo módulo do vetor u. Então, fica 3 dividido por raiz de 2. Aí, o que precisa ser feito? Racionalização. Racionalização significa multiplicar pela raiz de 2 no denominador e no numerador também. Então, vai ficar 3 raiz de 2 no numerador e 2 vezes 2 vai ficar 4. Raiz quadrada de 4, 2. A função da racionalização é tirar a raiz do denominador, tá? Então, esse seria o resultado da projeção desse vetor. A projeção seria o comprimento que vai de A até B. E o vetor projeção significa o vetor. Se eu fizer o módulo desse vetor aqui, vai me dar esse resultado que aparece aqui. 3 raiz de 2 sobre 2.